Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Constituição e Justiça vai fazer uma audiência pública para debater o projeto que prevê a identificação e a punição do devedor contumaz, que é aquele que repetidamente deixa de pagar impostos. Aqui ao meu lado, no estúdio, está o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que é o relator dessa proposta. Senador, Tudo obrigada bom, pela sua presença. Eu é que agradeço o seu honroso convite, encontrar o seu público. Ah, que bom, senador. A gente fica feliz também. Senador, dados da Receita do ano passado, que foram publicados no ano passado, mostram que pelo menos 1.000 empresas devem juntas 240 bilhões de reais aos cofres públicos, né? Eu queria saber o seguinte, esse projeto vai atacar esse problema? Sem sombra de dúvidas. E eu estou mais aliviado, porque, de fato, nada justificaria que, enquanto congressistas, deputados e senadores não enfrentassem de forma mais efetiva uma questão que ganhou contornos mais preocupantes do que os contornos de outrora. Eu, inclusive, falei hoje, Carla, não sei se você pôde acompanhar, quando fazia menções e defendia o nosso relatório, eu falava, quando você tinha, sabidamente, por anos, o sonegador, aquele que se indispunha a cumprir com as suas obrigações, isso não é defensável. Mas hoje, além de você ter o sonegador, além de você ter aquele que frauda, aquele que usa do elemento subjetivo dolo para poder comprometer a economia, a ordem tributária, você vai estar já identificado a presença de grupos criminosos, de facções criminosas, de pessoas e de organizações que estão vinculadas diretamente ao tráfico de drogas e que enxergou a oportunidade e a possibilidade de você ter a lavagem de dinheiro, não apenas nesses setores, que são vários da economia, não é apenas junto aos postos de combustíveis, a comercialização de bebidas, a comercialização de cigarros, não. Em toda a vasta economia e os vastos elementos que nós temos de comercialização. Então, isso precisa ter um fim. E foi o motivo que me fez pedir ao presidente Otto Alencar para que nós pudéssemos definitivamente pautar, ler o relatório. Vamos fazer a audiência pública na próxima semana, na terça-feira. Depois de muita discussão sobre isso, né? Por quê? Depois de muita discussão. A audiência pública é um instrumento que nos serve a nós, senadores, para que nós possamos ter acesso a melhores informações, dados, para embasarmos a nossa decisão. Mas, Carla, essa matéria está na CCJ há praticamente 2 anos. Nada sugeriria que postergássemos mais. O Brasil não suporta ter pelo menos 25 bilhões em tese, pode até ser um número maior de prejuízos. Então, o prejuízo é para o governo federal, o prejuízo, por consequente, é da própria sociedade que deixa de ter o Estado brasileiro, nas suas 3 instâncias, governo federal, governos estaduais e governos municipais, arrecadando para quê? Para que, por meio desses recursos, possa servir melhor a nós próprios cidadãos. Eu estou esperançoso. Eu acho que o trabalho que a CCJ fará, eu acho que esse momento do dia de hoje provocou. Você viu que gerou, de fato, as atenções, porque é um tema gritantemente, é um escárnio o que está acontecendo. Agora, senador, o que vai definir pelo seu projeto, o que vai definir pelo seu relatório o devedor contumaz? Está lá, o devedor contumaz não é o sonegador eventual. O sonegador eventual é aquele que cometeu uma falha, mas que não pode ser confundido com aquele que reiteradamente e aquele que está lá estabelecido também um montante. E não é um montante de qualquer cidadão contribuinte, é de 15 milhões de reais. É aquele que tenha sonegado durante um período igual a 1 ano ou superior a 1 ano, numa cifra vultosa de 15 milhões de reais, ou correspondente a 30% do faturamento do ano anterior. Então é aí onde você identifica o reiterado, substantivo, porque substantivo menciona o valor, o volume de recursos sonegados, e aquilo que é injustificável.
Porque você pode dizer, veneziano, existem alguns casos onde você possa justificar essa sonegação. Citar um caso bem claro, num problema climático, numa intempérie climática que terminou ocasionando uma mudança completa nas condições de comercialização de um produto e o comerciante não teve condições de adimplir perante o fisco, ou o fisco federal, ou o fisco estadual, ou o fisco municipal. Então você tem uma razão justificada. Quando ela é identificada, você não pode ser visto como um devedor, quanto mais. Então, há uma diferença muito clara entre o sonegador eventual de um sonegador que, com contumácia, com a presença do dolo, prejudica a ordem tributária. Foi falado muito na CCJ exatamente sobre aquele que não paga, que faz isso de certa forma de propósito e que isso abre uma concorrência desleal com quem paga regularmente os seus impostos. Dúvida. A senadora Margareth Busetti falou muito isso. Falou muito bem. E aí, eu queria saber, esse projeto vai diminuir essa situação da concorrência desleal? Claro, não há como você concorrer. Como é que você, que paga os seus impostos, estabelece um valor para o seu produto, aí vem um mau cidadão, um mau empresário, um mau brasileiro, né? Coloca o mesmo negócio, não paga as obrigações através dos tributos exigidos, que necessariamente exigidos são, aí ele coloca o preço lá embaixo. Como é que você vai concorrer com ele? Quebra a empresa. Quebra a empresa. Eu soube, são dados, não é achismo, não é eu penso. Não, pelo menos metade dos postos de combustíveis já não mais suportam fazer esse enfrentamento mercadológico. Quebra. Só quem está suportando são aquelas empresas que são robustas, que ainda têm condições de arcar com esses prejuízos. Mas isso tem um limite, Carla. Daqui a pouco nem mesmo essas empresas suportarão mais. E quais são as punições, senador? Você tem da suspensão, né, até cancelamento e outras que criminalmente são previstas. Você não pode, fazendo essa separação, você não pode confundir as punições que são exigíveis ao devedor, repito, que é eventual, que passa por um processo administrativo. Também há de se falar, nenhum desses procedimentos deixa de existir. Todo e qualquer contribuinte que estiver sendo questionado terá a ampla defesa, a oportunidade de contestar as acusações. Mas você vai desde a suspensão ao cancelamento da inscrição e as outras punições previstas também em âmbito fora do direito tributário. O governo colocou essa proposta como prioridade, como uma das prioridades, né? Vai haver essa audiência pública, quem deve ser ouvido e qual a expectativa de votação dessa proposta? Carlinha, me perdoe, eu tenho uma relação lá, mas se eu disser a você que de cor eu tenho os nomes que foram sugeridos por alguns companheiros senadores, eu ainda não me detive a saber quais são. Acho oportuno. O governo até disse isso ao nosso senador líder Jacques Wagner. Eu acho que nós poderíamos ter provocado esse tema até antes. Não é desse governo, é um problema que se arrasta por governos. E aí, durante esse período de 10 anos para cá, se agravou muito mais, o volume se tornou ainda mais, as cifras que você coloca para o seu público são estarrecedoras, mas com um elemento mais grave, que é a presença de facções criminosas do crime organizado. Então, vamos fazer esse debate, vamos trazer as autoridades da Fazenda para que os mesmos possam fazer as suas exposições, mostrar e sensibilizar que o Congresso não pode continuar de braços simplesmente cruzados diante de um descalabro. Repito, o termo pode ser duro, mas ele, ao meu sentir, ele é oportuno. É um escárnio, é escabrosa a situação persistente no país no tocante a isso. O senhor falou sobre o setor de combustíveis e no setor de petróleo e biocombustíveis as empresas vão precisar comprovar a regularidade fiscal para ela obter a licença. Como é que vai ser feita essa fiscalização? Com a presença da ANP. Quando a gente faz um registro, quando nós destinamos uma parte do nosso relatório para o setor de petróleo, de gás natural, de biocombustíveis, há uma razão de ser. Porque o volume, as cifras envolvidas nessa sonegação e perpetradas pelos devedores quanto mais, são cifras muito maiores
do que em outros setores. Não é que nesses outros setores você não tenha perdas, elas existem, mas quando você coloca em níveis de comparação, o setor de petróleo, o setor de gás natural e o setor de biocombustíveis sofrem muito mais. E esses prejuízos são constatáveis com repercussões pela própria quebradeira que nós verificamos. Então, há dispositivos, uma parte em um capítulo próprio que trata. A ANP é um dos instrumentos, até porque também há uma proposta de criar uma agência reguladora setorial. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Carlinha. Um abraço a você, um abraço a todos os amigos e amigas. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.